No FJ TV de hoje, estamos recebendo uma pessoa que tem muito a dizer sobre a cidade de Jandira. Ele tem 49 anos, 31 anos de vida pública, 24 anos como delegado e recentemente ficou famoso na mídia pelo resultado dos seus trabalhos em crimes na região. Conosco, delegado Zacarias Trado. Seja bem-vindo, delegado. Muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Eu que agradeço pela oportunidade. Dr. Zacarias Tadros, tem muitas perguntas hoje que certamente o nosso telespectador gostaria de saber e nós vamos abusar um pouquinho da sua paciência, porque nós vamos perguntar muita coisa. Entre elas, eu gostaria de começar perguntando o seguinte: o povo de Jandira está inseguro? Corre algum risco? Eu pergunto isso porque a maioria das pessoas dizem que Jandira hoje é a faixa de Gaza da região oeste. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que a Secretaria de Segurança Pública, através da Delegacia do município de Jandira, está atenta a toda a movimentação do crime organizado na cidade. Nós sabemos de antemão que existe uma célula dentro da cidade, isso está sendo combatido para ser debelado. Eu diria que muitas vezes essa propaganda negativa advém de um histórico dos próprios crimes que ocorreram, que culminou inclusive com a morte do ex-prefeito Brás Pasqualin. Entretanto, a população tem que estar ciente que a polícia faz às vezes um trabalho, principalmente a Polícia Civil, ela faz um trabalho velado que às vezes não aparece para a população. Então, é um trabalho de investigação, é um trabalho dessa cultura de investigar, que hoje é o carro-chefe da Polícia Civil e a menina dos olhos do nosso delegado-geral, que é um homem voltado totalmente para a investigação. Então, eu diria que a população pode ficar tranquila, que nós estamos atentos. Talvez o resultado para a população não apareça nesse primeiro momento, mas saiba que a polícia está atenta e está trabalhando. Perfeito, mas os últimos acontecimentos, eles não estão ligados, por exemplo, assim, a população não tem que se preocupar de que o bandido vai entrar na casa dela, né? Esses acontecimentos, que é o caso da morte do ex-prefeito Brás Pasqualin, está mais ligado a corrupção, crime organizado e briga de poder. Então a população pode ficar tranquila, porque as coisas estão saneadas nesse sentido, não é uma bagunça generalizada a segurança em Jandira. Não, veja bem, nós temos instituições que estão atuando, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a cooperação da Guarda Municipal, a Delegacia Seccional, através do Dr. Albano, está atenta a isso. A vida em sociedade leva muitas vezes o homem ao crime. Okay. O trabalho da polícia é justamente manter isso sob controle para não chegar a números absurdos. Nós já detectamos alguns crimes que têm incidência na cidade e já estamos trabalhando nisso. É uma situação que é pontual, pequenos furtos e roubos. O número de homicídios em Jandira, por incrível que pareça, não é um número, está até um pouquinho abaixo em relação à nossa região. Então, hoje nós estamos tentando focar a parte da Polícia Civil na investigação de crimes de furto e roubo. E furto e roubo principalmente de veículos também. Ok, foi bom o senhor tocar nesse assunto, eu já vou entrar nele. Mas, voltando para a questão da morte do ex-prefeito Brás Pasqualin, recentemente o senhor investigou diversos casos na região, diversos casos de grande repercussão na mídia, inclusive solucionando esses casos e levando para a prisão as pessoas que cometeram esses crimes. Então, a pergunta que eu faria, no caso de Jandira especificamente, tem muita coisa ainda para se resolver em relação ao assassinato do ex-prefeito Brás Pasqualin. Como é que está esse inquérito hoje? O que poderia ser dito para os nossos telespectadores? Basicamente, o inquérito policial que apura a morte do prefeito, eu diria que a polícia fez o trabalho, identificou os executores materiais do crime e alguns mandantes. Mas temos a convicção de que outras pessoas desse grupo participaram do crime. Isso demanda um pouquinho mais de tempo. Hoje o inquérito policial foi submetido à apreciação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai dar a palavra a respeito da continuidade dessa investigação.
a polícia não para de trabalhar. Independente dessa autorização ou não, a polícia também não pode perder provas que aparecem. Então, a gente municia o tribunal de acordo com essas provas vão aparecendo. Eu diria que não vai tardar muito, o tribunal vai dar uma palavra a respeito do caso. Mas, enfim, foi esclarecido em parte e, ao contrário do que eu vi uma outra pessoa dizer, especialmente pessoas ligadas à política, não vou dizer nomes, mas pessoas ligadas à política, dizer que o inquérito policial está incompleto. Não está incompleto aquilo que não está acabado. Então, tem que permitir à polícia que avance nessas investigações e existe todo um procedimento legal que é dado pelo Código de Processo Penal e pela própria Constituição Federal, que a gente tem que seguir. O importante é que a população saiba que a polícia não parou de investigar. A investigação continua e talvez a gente tenha notícias dentro em breve. Ok. Ainda dentro dessa questão, toda essa investigação certamente ela envolve provas testemunhais, provas periciais, provas de todo tipo, né? Então, o senhor acredita que mais pessoas poderão ainda serem arroladas como participantes desse crime, além dos foragidos que estão que ainda estão? Eu diria que nós trabalhamos com a convicção plena de que outras pessoas serão envolvidas no crime. E isso eu digo baseado naquilo que nós colhemos de provas. Todas as evidências, elas levam a acreditar, porque todo crime tem uma motivação. Como nós temos a motivação já completada, nós temos como alinhavar ali para frente a participação de outras pessoas. Então, essa motivação era basicamente patrimonial de um grupo. E certamente outras pessoas desse grupo estão sendo identificadas, vão ser identificadas e a polícia vai agir no momento certo. Doutor, voltando ainda nessa questão da morte do ex-prefeito Brás Pasqualin. Recentemente, a Rede Record colocou um noticiário no ar questionando a forma com que a coisa estava sendo conduzida. Inclusive soltaram um documento, mostraram alguns depoimentos da prefeita feito à mão. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Olha, é uma coisa estranha até para eu comentar. Eu procuro me relacionar com todas as autoridades do município, não seria diferente com a atual prefeita, com a qual eu tenho uma relação de cordialidade, mas absolutamente institucional. É uma situação que eu não posso me furtar, nem mesmo a prefeita, assim como me relaciono com o presidente da Câmara, com os vereadores, ou com alguns secretários. Quer dizer, é difícil você, na vida pública, ainda que você não tenha simpatia com determinada pessoa, você não receber, porque é institucional e faz parte do seu trabalho, da vida pública, né? Pela sua experiência, a política em Jandira, a disputa pelo poder, a gente vê muitas pessoas falando que não foi processado, está na justiça, então disputando coisas que às vezes é imoral, mas é legal. Ou seja, é legal, mas não é moral. Pela sua experiência, com tantos anos como delegado, como você sente hoje a disputa pelo poder no município de Jandira? Eu me sinto até um pouco constrangido em falar sobre isso, mesmo porque, por vezes, a gente vai estar cometendo algum tipo de injustiça. É uma coisa bastante latente, a gente percebe. Jandira é um município pequeno em área. Naturalmente as pessoas se encontram mais e falam mais um pouco, né? Então é difícil falar, pessoa, mesmo porque eventualmente uma ou outra pessoa que eu falar, amanhã ou depois eu estou recebendo e pode ter algum problema. Então é compreensível até que seja dessa forma. Entretanto, a gente percebe realmente que algumas coisas no município, elas são fortalecidas por causa desse embate político. Nós não temos aqui em Jandira, pelo que eu percebo, isso é o cidadão que está dizendo, não é o delegado, a gente percebe que não existem só dois grupos políticos, são vários grupos políticos. E as pessoas, com o tempo, eu acredito que vão perceber que hoje em dia a população não é ignorante política. A população está atenta. O jovem, ele percebe muito claramente essas mazelas da política. E eu acredito muito nisso, na força jovem atuando, participando da vida pública aqui em Jandira, para melhorar essa situação toda.
porque é o jovem atuando, cobrando das autoridades, que vai obter esse resultado ali adiante. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o Dr. Zacarias Trados no FJ Entrevista. Até já.